Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, sou programador há 10 anos e eu estou aqui para falar com você que ainda se questiona como é que as pessoas criam programas, né? Como é que a pessoa pensa, como que o programa tem que se comportar para acontecer uma determinada coisa num site ou em um jogo ou mesmo no software que você usa. Por exemplo, no Chrome, como é que a pessoa entende que quando você clica lá em abrir em nova aba, como que o programa sabe que ele tem que criar uma nova aba para entrar no site que você quer? Então, para isso eu vou explicar para vocês hoje o que é lógica de programação. Ou seja, eu vou explicar para vocês como é que a gente pensa no fundamento da programação antes mesmo de a gente colocar a mão no código. Então vem comigo se você estiver aspirando a se tornar um programador ou simplesmente tiver a curiosidade de saber como que isso funciona. A lógica de programação ela é um conteúdo fundamental para todo mundo que está se desenvolvendo na área de programação. Então todo mundo que quer aprender a criar software tem que dominar a lógica de programação e ela representa o seu programa no estado mais abstrato, ou seja, da maneira que você consegue escrever o seu programa e traduzir ele depois para a linguagem de programação que você quiser. E por que a gente precisa fazer isso, Vitor? Porque assim como se você não for da área de programação, se você não estiver iniciando nesse processo, deixa eu dizer uma coisa. O computador ele nunca vai fazer nada sozinho, né? Se você colocar, por exemplo, um número na tela, colocar um sinal de mais e colocar outro número da tela, se você tiver um botão ali escrito calcular, você pode clicar nele quantas vezes for, que se você não programar o comportamento de calcular no computador, ele nunca vai saber que tem que calcular quando apertar naquele botão. Então, tudo que é feito no computador ele tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido o que a gente chama de algoritmo para ele executar. E com isso a gente tem a resposta do nosso programa. Então a gente tem o que a gente chama de output do programa. E por que isso é importante, Vitor? Porque a característica de todo programa que faz um processamento de dados, é realmente a gente sempre ter um input, ou seja, uma entrada de dados, a gente tem uma peça de processamento, que normalmente é onde roda toda a lógica do programa por baixo dos panos, em que as pessoas nunca estão vendo, e termina com um output, que é onde o computador devolve para você o que é que aconteceu com aquela informação que você deu de entrada. Então, o que poderia ser a entrada, por exemplo? Pode ser o número 2, o sinal de mais e o número 2. Com o processamento, ele interpreta que é uma soma de operação de 2 mais 2 e o output vai ser um 4. Né? E com isso, o computador ele realmente consegue entender o que ele tem que fazer com a informação. E como que a gente pode fazer isso, né, desenvolver isso no nosso lado? Bom, vamos imaginar assim que a gente vai criar um programa que vai adivinhar um número de 1 a 10. Né? E esse número, quando o programa perguntar para a gente qual que é o número, se a gente acertar o número, ele vai dizer que a gente acertou. Se a gente errar o número, ele vai falar se a gente errou o número para cima, errou o número para baixo e para a gente tentar de novo. Né? O que é errar para cima e para baixo? Se a gente chutou um número maior do que o que ele pensou ou menor do que o que ele pensou. Né? E para definir isso, a gente vai criar aqui o gráfico do fluxo da nossa aplicação, ou seja, já a construção mais abstrata do nosso programa. Para isso a gente vai fazer o quê? Vamos começar definindo o estado inicial. Porque todo programa ele inicia de algum lugar, até mesmo o seu computador. Se você aperta o botão de ligar, ele inicia sempre de uma tela preta, onde ele vai iniciando os componentes internos até iniciar o seu sistema operacional, que pode ser o Windows, Linux ou Mac. Então, assim como o computador, nosso programa também tem que ter um estado inicial. Após esse estado inicial, a gente define com esse quadrado, com esse retângulo, que vai haver um processamento. Então, a partir desse processamento, a gente descreve que o computador vai gerar um número de 1 a 10, vai gerar um número aleatório, e passamos para a execução, ela vai
continuar para a próxima instrução, em que a gente vai colocar esse retângulo paralelo, esse paralelograma, e aí passando para a execução seguinte, ele vai colocar esse paralelogramo dizendo que a gente está esperando um input do usuário. Esse paralelogramo ele significa que realmente o programa espera um input, uma entrada de dado. A partir disso, a gente chega nesse balãozinho, que significa que o programa ele vai tomar uma decisão, né? Ele tem que tomar uma decisão ali. E essa decisão, ela sempre vai ter duas saídas, ou uma saída positiva ou uma saída negativa. A saída positiva vai acontecer se o usuário acertou de fato o número que o computador pensou. Se ele acertou, o programa vai entrar num outro ponto de processamento, mostrar que o usuário acertou e vai encerrar o programa. Esse seria o fluxo básico, a lógica mais simples do nosso programa. Só que tem o caso do usuário ele errar, né, o nosso número, afinal ele tem 10% de chance de acertar de primeira. Então, ao fazer essa comparação, se ele der negativo, a gente vai ter que entrar numa outra comparação para entender se o número foi maior ou menor, porque se não fizermos essa segunda comparação, a gente só sabe que o usuário errou, a gente não sabe se ele errou para mais ou para menos. Então temos que colocar essa segunda verificação, essa segunda validação para falar, olha, o número que o usuário digitou ele é maior do que o número que eu tinha pensado. Se ele for maior, então eu falo para o usuário, olha, o seu número é maior, você errou, o seu número é maior, tenta de novo. Ou então, né, se a verificação for negativa, ou seja, se ele não for maior, significa que o número é menor. Então a gente coloca outro ponto de processamento que mostra para o usuário, olha, então o seu número é menor, tente de novo. E ambas voltam para o estado em que a gente verifica, a gente pede de novo o input do usuário. E a partir desse input a gente cai de novo na verificação se aquele programa se aquele valor de input é realmente o número que foi pensado. E traduzindo o nosso algoritmo para a linguagem de programação, aliás, não uma linguagem de programação, mas uma linguagem abstrata que é agnóstica a qualquer tipo de linguagem de programação, nós vamos acabar com um texto desse tipo aqui, onde nós definimos que vamos criar uma variável x, uma variável y, vamos atribuir um valor aleatório em x, que é a programação do computador pensando em um número, vamos ler um dado de input, ou seja, vamos ler a entrada de dado do usuário e atribuir essa entrada no valor y. E com isso a gente chega em uma estrutura de repetição. Por quê? Como a gente viu no gráfico, as setinhas, quando a comparação é negativa, ou seja, quando o usuário não acertou o número pensado, a gente entra em um fluxo que ele só pode voltar para a leitura de dados de novo do usuário. Então, isso significa que a gente criou um ciclo de execução. E para isso, a gente, em algoritmo, a gente representa como um laço, como um loop, né? Uma estrutura de repetição. E para isso, a gente escreve com a palavra enquanto. Então, enquanto o x é diferente de y, ou seja, enquanto o valor que o computador pensou é diferente do valor que o usuário chutou, então vamos fazer determinada coisa. E essa determinada coisa começa fazendo aquela próxima verificação, que significa que é dada pela palavra se. E por que o se e não o enquanto, sendo que os dois eram balãozinhos? Porque no nosso algoritmo o se ele simplesmente vai executar uma coisa ou ele vai executar outra. Então, nesse caso, se o valor do x é maior do que o y, ou seja, se o número que o computador pensou é maior do que o número que o usuário chutou, a gente fala, você errou, o seu número é menor, chute um número mais alto. Senão a gente vai falar, senão a gente vai falar, você errou, o número que eu pensei é menor, então tente um número mais baixo. E com isso a gente finaliza
implementação do se, do condicional, de que se tal condição for atendida, eu executo uma coisa, se ela não for, eu executo outra coisa. E a partir disso, o programa segue para as próximas linhas, que no caso seria ler de novo um input e atribuir esse novo valor do input no y. Por quê? Assim que acaba esse bloco interno do laço de enquanto, o programa ele vai verificar de novo a condição no enquanto. E aí ele vai ver, a nova entrada do usuário é diferente da que eu pensei? Ou seja, o número que o usuário chutou de novo, ele é diferente do número que o computador pensou? Se for diferente, ele vai executar esse processo de novo, até o usuário acertar. Quando o usuário acertar, essa condição do enquanto ela vai ser falsa. Então ele vai quebrar essa execução do enquanto e vai passar para a linha que está lá no fim do enquanto. Ou seja, a hora que acabar essa repetição, o fim do enquanto acaba e a gente mostra para o usuário, fala, parabéns, você acertou o seu número, porque enquanto você está errando, eu estou te dando novas chances de acertar. A partir do momento que você acertou, eu não preciso te dar outra chance. Então eu posso quebrar essa execução e terminar o programa ali mesmo. Né? E por que isso é legal? Né? Por que eu tive que escrever dessa forma? Isso é um exercício que a gente faz muito na faculdade, ou mesmo quando a gente está estudando programação. E isso é legal porque eu vou deixar aqui como que foi esse texto, né? Como foi esse algoritmo que a gente desenvolveu nessa linguagem agnóstica. No caso aqui, só escrevendo em português mesmo. E como que isso se traduz em JavaScript e em Python. Então eu vou deixar as marcações também de como que são as criações da variável, como que atribui o elemento aleatório, como é feito o valor do input, como que ele é atribuído para o valor do y, a estrutura de enquanto, a condição do x é diferente de y, o então, que ele é diferente nas duas linguagens, como que a gente internamente no enquanto, como que a gente lê o C, qual é a condição do C, o então do C, o senão, e como que é o fim do C, desse bloco que executa inteiro com o C, a leitura dos dados do input de novo e a atribuição à variável y de novo. A hora que termina o enquanto, tem aqui o nosso output para o usuário, né? A gente imprime que ele adivinhou o número e o encerramento do programa quando acabam esses blocos de código. E aí, com isso eu já deixo até uma mensagem importante para todo mundo que está iniciando na carreira de programação ou para todo mundo que quer começar a programar. Apesar da gente sempre começar com linguagens de programação, não se apeguem direito à linguagem, porque do momento que eu consigo fazer essa tradução de um código agnóstico para uma linguagem de programação e vice-versa, você consegue programar em qualquer linguagem que tiver na sua mão. Você pode desenvolver qualquer algoritmo em qualquer linguagem que você quiser, né? Você não fica preso a uma linguagem de programação específica. Então você acaba usando a linguagem de programação como ela deve ser, que é uma ferramenta. Assim como as IDEs são ferramentas para o desenvolvedor, a linguagem de programação também é uma ferramenta. Então, se você domina a técnica, se você você consegue criar com eficiência algoritmos, você consegue ser um programador mais versátil, mais flexível, você não fica preso a nenhum tipo de tecnologia. Uma analogia para isso seria um carpinteiro. O carpinteiro, você pode dar um serrote manual ou um serrote elétrico para ele. Ele vai conseguir fazer os móveis que ele precisa, independente do serrote. Talvez um demore mais do que o outro, sim, mas a técnica para fazer o corte nas madeiras, ele já tem. Então, não importa a ferramenta que ele use, ele vai conseguir fazer o produto que ele precisa. Pronto. Passando aqui para um outro exemplo, temos aqui um joguinho de carrinho, né, onde a gente tem que levar o carrinho até o posto de gasolina.
Esse jogo é feito em um board game, ou seja, um jogo como se fosse um joguinho de tabuleiro, em que a gente tem um tabuleiro de 5x5, ou seja, 5 linhas por 5 colunas, e a gente tem que fazer o carrinho chegar até o posto de combustível antes que ele fique sem gasolina. Né? E quais são as restrições desse joguinho? Né? O carrinho ele só pode andar para frente, e cada vez que ele andar ele muda de quadradinho e gasta um ponto de gasolina. E ele também pode sempre girar no mesmo eixo. Então ele pode girar para a direita, pode girar para a esquerda, mas cada vez que ele girar ele também consome um ponto de gasolina. E dado isso, né, a nossa fase que estamos construindo, ela permite usar até 12 pontos de gasolina. Então eu vou dar aqui duas situações em que a gente precisa criar um algoritmo para resolver esse problema do carrinho. Né? A primeira situação é o caminho sem bloqueio, o caminho livre, ou seja, o posto de gasolina está ali no meio do tabuleiro, o carrinho ele pode chegar ali, né, de várias maneiras possíveis. Eu vou colocar aqui que o carrinho ele vai acelerar de novo para andar as duas primeiras casas, vai girar para a direita e vai acelerar mais 2 vezes para chegar no posto. Com isso, o carrinho a gente atingiu o objetivo de levar o carrinho até o posto e o motorista pode ficar tranquilo porque ele vai ter gasolina para o final da viagem dele. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui e adicionar uma dificuldade, que é um bloqueio em volta do posto. Pois bem, agora a gente tem um bloqueio para o nosso carrinho, então ele só vai poder entrar no posto se ele vier dos quadrados de baixo. Então o que a gente faz? A gente pode continuar indo com o carrinho pela direita ou a gente pode ir com o carrinho pelo de baixo. Vamos tentar ir pela direita, seguindo o início do algoritmo que a gente já criou antes, mas fazendo adaptação para ele não bater no bloqueio. Então vamos seguir acelerando o carrinho 2 vezes para chegar no mesmo ponto. A gente vê que tem o bloqueio, então vamos acelerar mais 2 vezes para chegar até o fim do mapa. Giramos o carrinho para a direita, aceleramos 4 vezes para ele poder chegar até a parte inferior do mapa, giramos para a direita de novo, aceleramos mais 2 vezes para chegar até o meio, giramos para a direita de novo e aceleramos de novo mais 2 vezes para ele chegar até o posto. Só que ele não chega até o posto, por quê? A gente só tem 12 pontos de combustível. Para chegar no posto por esse caminho, a gente precisa de 15 pontos e o carrinho não tem gasolina suficiente para chegar lá, então ele vai ficar parado no meio do caminho. Só que se a gente começar de outra maneira, se a gente pegar o nosso algoritmo e a gente mudar já no início dele, o que a gente faz? A gente pode iniciar girando o carrinho para a direita, acelerando ele 4 vezes para chegar até a borda inferior, gira ele para a esquerda, acelera 2 vezes, gira ele para a esquerda de novo e acelera mais 2 vezes. Com isso a gente usa 11 pontos de gasolina e o carrinho ele consegue chegar ao posto de gasolina com um ponto sobrando ainda, tudo certo, tudo tranquilo, o motorista ele pode ficar aliviado. O que eu quero trazer para vocês? Que nossos algoritmos normalmente eles precisam de modificações, precisam de atualizações de acordo com as nossas necessidades. Né? Esse algoritmo ele é engessado, né? Esse que nós fizemos, porque ele vale justamente para uma parte apenas específica, né? Para uma situação muito específica que raramente dá para replicar em qualquer outro lugar. Só que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, poderíamos fazer assim. Podemos verificar se para onde o carrinho está apontando tem uma parede ou é um lugar, um espaço válido. Se for um espaço válido, ele pode acelerar. Né? Se for uma parede, ele pode girar. Aí a gente pode verificar se ele girar para a esquerda tem caminho, se ele girar para a direita tem caminho. Aonde tiver caminho, ele gira e depois acelera. E com isso a gente cria um algoritmo que é mais genérico para essa situação desse jogo, em que o carrinho ele pode descobrir qual que é o melhor caminho dele para chegar ao posto. Então, com isso a gente começa
a simular uma inteligência para o nosso programa, para o nosso aplicativo, né, para o nosso site, o que quer que você esteja desenvolvendo. Tá, e no que isso vai te ajudar? Bom, no mercado de trabalho, você vai lidar com N problemas, né? Então as pessoas vão chegar para você e falar, olha, preciso de um aplicativo que faça isso aqui, ou então se você trabalha para uma empresa que tem um aplicativo próprio, ela vai falar, olha, aqui no seu time você vai precisar desenvolver essa funcionalidade específica, e você a partir disso já vai conseguir na sua cabeça entender, para chegar nesse objetivo eu preciso construir determinados passos, e esses passos demandam certas complexidades, e com isso você consegue até dar uma estimativa do quanto vai ser o seu esforço naquele projeto. Como por exemplo o nosso carro. O nosso carro ele tinha um algoritmo, só que os requisitos mudaram, foi adicionado um bloqueio, a gente teve que mudar o nosso algoritmo, e a gente ainda trouxe uma terceira forma, que é um pouco mais complexa, que o próprio algoritmo ele pode descobrir qual que é o caminho que o carrinho vai fazer, e com isso você conseguiria replicar esse algoritmo para qualquer carrinho ou em qualquer posição que o carrinho inicie no mapa, ou em qualquer lugar que o posto esteja no mapa. Você não vai precisar, a cada mapa, criar um algoritmo diferente. Então, esse tipo de percepção de que você pode criar o seu algoritmo e pode tornar ele genérico ou muito específico é uma coisa que é importante você ter muito dentro de você se você vai começar com programação. Bem, e no dia a dia, Vitor, como é que isso fica, né? Vocês, programadores, vocês fazem realmente todo esse processo quando vocês vão desenvolver um novo software, quando vocês vão desenvolver alguma funcionalidade nova? A resposta é não. A cabeça já faz isso de maneira automática. E isso não é difícil de pegar. Pô, sinceramente, você treina um pouquinho isso, já aliado a alguns exercícios de programação, o seu cérebro já começa a pensar dessa maneira automática. Mas é importante você ter consciência disso e que você não depende da linguagem de programação para fazer esse tipo de desenvolvimento. Você consegue, quando te der uma tarefa, ela simplesmente já acontece na sua cabeça, né? A partir do momento que a pessoa fala para você um requisito, a tarefa já está ali, né? Já está desenvolvida na sua cabeça. Então você vai só dar uma lapidada nela, porque, né, como somos seres humanos, a gente pode esquecer um detalhe ou outro, principalmente dependendo da tecnologia que a gente está trabalhando, mas no fim o processo ele acaba sendo muito mais rápido. Bom, e é isso que eu tinha para falar, pessoal, né? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você tiver alguma sugestão de tópico, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder e trazer o máximo de informação possível para te ajudar a se desenvolver como um programador ou como um novo entusiasta na programação, certo? O importante é foca em desenvolver a sua capacidade de raciocínio lógico para montar a sua lógica de programação da maneira correta, para que você possa aproveitar o máximo possível sem muita dor de cabeça na hora de criar suas aplicações. Tá certo? Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.